vamos aprender como instalar a placa de captura da Project System. Bom, inserindo o CD de instalação, você vai clicar em Project System Placas. Se fosse uma placa USB, Project System USB. E aqui, por último, o manual da placa. Bom, clicando em Placas, você tem o servidor e você tem os programas remotos que a gente não vai ensinar nesse momento. Clicaremos em Project System Servidor e ele vai para o passo de instalação. A placa tem que estar instalada dentro do computador e, uma vez instalada, o próprio software instala o software e instala os drivers de forma automática. Veja que ele está seguindo os procedimentos e já já ele vai me dar pronta a instalação do software da Project System. Vamos clicar em avançar, automático, avançar. O Project System é um software que é vendido exclusivamente pela BB Segurança e nós temos o prazer de informar que essa placa ela tem sendo bem vista no mercado e a gente tem vendido muito dela sem problema nenhum. Ela concorre inclusive com a placa GeoVision. Bom, a placa instalou e por último momento ela me pede para gerar um banco de dados. Observe que ela já tinha adicionado aqui, eu vou apagar só para título de preenchimento. Então você tem a unidade de discos disponíveis em sua máquina e aonde você vai adicionar para poder gerar o banco de dados. A intenção de gerar o banco de dados é para que o software tenha uma capacidade de armazenamento em disco. Eu vou clicar na unidade C, mas podia ser a unidade D e adicionar para o lado direito. Clique em cima dele e mando inicializar o banco de dados. Essa pergunta aqui é muito importante. Ele pede para iniciar rápido, iniciação com arquivos e o espaço livre. Sempre, se for a unidade C somente, deixe um espaço livre, por exemplo, 10.000 megabytes livres. Ou você poderia deixar 20.000 megabytes livres. Porque o software da Project System ele vai usar todo o restante para poder fazer a gravação de câmeras. Como no nosso caso aqui, eu estou querendo fazer um exemplo, eu não vou deixar espaço livre de disco e vou clicar na inicialização rápida somente para dar um exemplo. Mas não deve ser clicado na inicialização rápida. Deve ser feito de modo lento, sem clicar em nenhuma dessas opções e deixar um espaço livre para disco. Clicando em opção rápida, ele já informa que isso é perigoso, portanto não faça. E vou mandar iniciar. Gerando o banco de dados, aqui nesse exemplo ele fez em questão de segundos, mas se você iniciasse lento, ele ia fazer em pelo menos uns 30 minutos. Pronto, fez o banco de dados na unidade C de forma rápida, já posso fechar e ele concluiu a finalização da minha instalação. Ele está pedindo para eu iniciar a máquina, não vou iniciar, vamos fechar aqui. E agora, por consequência, eu tenho o software já instalado em minha máquina, que é o Project System DVR. Project System DVR sendo aberto e já já a gente explica as funcionalidades dele. Bom, Project System aberto, ele me vem o usuário de mim e a senha. Em princípio eu não tenho senha nenhuma, é só apertar OK. Esse é o ambiente da placa Project System. Você tem controle principal e gravações. Em controle, você vai ajustar o brilho e contraste de cada câmera. Veja que clicando em uma das câmeras ou selecionando aqui embaixo, eu vou colocar o brilho e contraste de cada uma delas. Haja vista que eu não tenho software ou câmera nenhum instalado. Aqui eu escolho tela cheia, ou escolho tela única em 4 partes e até mesmo modo de sequência. Em principal é a tela onde eu vou ver as câmeras aparecendo e algumas informações sobre o sistema. Em gravações, eu vou ter todas as gravações que estão no meu software. De maneira simples, você escolhe a data. Se tivesse datas gravadas aqui, estaria tudo em negrito. Você vem aqui, escolhe o horário e o software já vai atualizar para aquela data e o horário que você escolheu todas as imagens disponíveis. A partir daqui, é só apertar o play, onde você vai ver as imagens rodando. Caso você queira ampliar alguma delas, clique em cima dela. Vamos voltar para o controle, onde a gente vai ensinar por último os ajustes finais. Aqui em sistema, você tem as configurações básicas. Em princípio não precisa mexer em nada, a não ser tirar essa opção, sair e desligar o computador. Essa opção vai fazer que toda vez que você fecha o software, ele dê um boot na máquina. Então não é necessário essa função. Em dispositivo, você tem as câmeras 1, 2, 3, 4. No software, em princípio, ele vem desmarcado e você manda ele escanear automático.
Uma vez escaneando automático, as imagens irão aparecer das câmeras. Caso contrário, as imagens iriam ficar em branco. Então é importante que você peça para fazer o escaneamento automático ou você clique de modo manual. Em eventos não precisamos mexer em nada e agora vem a agenda. A agenda é por onde o software sabe onde você quer gravar por modo contínuo ou você quer gravar por detecção de movimento. Uma vez escolhida o modo onde você quer gravar, então eu vou escolher aqui por detecção de movimento, eu poderia escolher aqui domingo até segunda, tudo por movimento, e daí em diante contínuo. Então, terça em diante, tudo contínuo. Para ficar mais simples, eu coloco tudo em detecção de movimento, marco a tela toda e aplico em todos. Uma vez aplicado em todos, todas as câmeras elas estão já com função ativa para gravar por movimento. Rede, não preciso mexer em princípio em configuração nenhuma. E por último, usuários. Usuários cadastrados no meu sistema e eu poderia adicionar mais um. Então, por exemplo, teste, botaria uma senha, repetiria essa senha e faria com que esse usuário tivesse todos os outros opções, menos o modo admin. O modo admin é um modo onde essa pessoa teria habilidade para mexer em tudo e poder fechar as câmeras, inclusive. Veja também que eu posso optar em fazer com que esse usuário ele somente veja câmeras que eu deseje. Então, quando ele se logar com o usuário teste, somente ele vai ver a câmera 1, ou então somente a câmera 2, ou, se for o caso, todas as câmeras. Clicando OK, ele já salva o usuário teste e está o software funcionando. Minimizar o software, você clica em minimizar, ele vai pedir a senha, tá? E para sair do software, é só clicar em sair. Para você mudar o usuário, clique em logout e ele vai te perguntar um novo usuário. Então, por exemplo, eu poderia escolher aqui agora Tainan e mudaria o usuário. Como não é o caso, eu vou sair do software ou minimizar. Minimizando, o software está pronto para uso.